Muito bem, aluno, seja bem-vindo a essa nossa aula, bem prática, bem direta. Vamos direto ao ponto. Nessa aula a gente vai falar para você uma introdução sobre os diversos problemas de joelho. Então, se você chegou nessa aula, provavelmente ou você tem algum problema de joelho, ou então está muito curioso para aprender exercícios para o seu joelho. Antes da gente começar, eu preciso te falar um pouquinho sobre cada um dos problemas. É uma aula bem rápida. É uma aula bem tranquila e eu gostaria que você prestasse bastante atenção, pois eu sou um professor que tenta ajudar o aluno a conhecer o próprio corpo. Afinal, não é sempre que a gente profissional da área da saúde está junto com você, né? Então, para você poder fazer exercícios em casa, você precisa se conhecer melhor. Será que você conhece o seu problema de joelho? Sabe o nome do diagnóstico? Sabe o que você precisa fazer com isso? Muita gente acha que a dor só é o que limita, mas saber o seu diagnóstico também te ajuda muito a saber por onde caminhar. Então é uma aula bem tranquila, onde eu vou falar sobre isso antes da gente começar a fazer os exercícios. Vamos nessa? Então vamos lá, aluno. Joelho e pilates em casa. Quais os cuidados que a gente tem que ter? Então, se você já quiser, já me segue também nas redes sociais, caso você não esteja no Instagram lá, elimar.saúde, ou então no YouTube, eli_saúde. Mas é claro que o nosso aplicativo aí que você tá já é o suficiente para você ter todos os materiais que eu envio gratuitamente. Beleza, Eli, qual que é a função então do joelho? Então o joelho ele é uma articulação dobradiça, né? Ele tem a função de dobrar. Então os principais movimentos dessa articulação são a flexão, que é o dobrar, igual de uma dobradiça, e a extensão, que é o esticar. No plano sagital, isso significa que quando você está de pé, né, o seu joelho dobra e estica de pé. Ela também permite uma rotação medial. O que é uma rotação? É um rodar da perna para dentro, mas é bem sutil, né? Bem limitada. Se você estiver com a perna dobrada, no último estágio da extensão também. Então, se você está com a perna toda esticada ou bem dobrada, você consegue girar um pouquinho essa base do joelho. Então, também uma rotação lateral quando o joelho está destravado. Então, aqui a gente tem do lado direito, né, uma foto de um joelho, tá? Com o ligamento cruzado, né, ó, que é o grande ligamento aí que sustenta aí, geralmente as dores da frente do joelho. O cruzado posterior que está lá atrás, que é essa outra partezinha. Essa parte que a gente está vendo acinzentada bem grande são a articulação, né? Então, quando a gente tem artrose, essa cartilagem ela é gasta. A maioria das pessoas que me procura por dores de joelho já tem algum indício de artrose, seja por uma lesão, por se machucar ou até pela idade. Menisco medial, então é a banda de dentro da perna, né? Que é esse lado aí que está mais virado de um joelho para o outro. E o menisco lateral que está para fora. Além também do colateral lateral, que é esse para fora que a gente sente o fiozinho dele do lado do nosso joelho, do lado de fora. Certo? Isso é uma anatomia aí básica do joelho. Parte de cima, a patela está deslocada aqui, ó, a gente vê. Mas ela costuma ficar aqui no centro. Esse joelho está dobrado, então ela subiu. Eli, então quais os movimentos que o joelho faz? Então a gente tem aqui na esquerda, tá vendo uma seta, ó, o joelho dobra, né? Então dobrar e esticar. Pontilhado eu tenho ele quando estava em pé, igual esse outro aqui, um em cima do outro. Ele começou a dobrar e aí ele fica assim e volta, né? Então o fêmur está em cima e às vezes eu dobro embaixo e às vezes eu dobro em cima. Bem simples a premissa, o joelho só dobra e estica. Quem está falando que o joelho torce, não é que o joelho consegue ter um movimento de torção igual uma coluna, mas dependendo de como o peso se gera nele ou de como você cuida do seu peso, da sua postura, dos seus esforços do dia a dia, você pode vir a sobrecarregar demais uma parte, o que geraria uma quase torção. Eli, quais são os tendões, então, além dos ligamentos que sustentam esse joelho? Olha só que importante, boa parte dos meus alunos chegam com dores de joelho e já tem problemas na coxa. É isso aqui, ó, tendão do quadríceps, é o tendão lá da frente da sua coxa, tá? Ligamento patelo-femoral medial, então é ao lado do ossinho aqui do fêmur, ó, tem uma parte óssea, ele está conectado em 3 partes. Ele é muito importante também para essa sustentação lateral do seu joelho. Pata de ganso, talvez você já tenha visto no seu exame que você tem síndrome da pata de ganso. Então é quando essa região aqui de fora, ela está, aliás, perdão, de dentro, ela está fraca, inflamada, né? Como se fosse uma tendinite da pata de ganso.
Também é um diagnóstico muito comum e que a gente não entende nada, acha que a pata é lá na frente. Não, ela é aqui do lado. E a tíbia, que é o osso que fica embaixo, que a gente tem embaixo da perna, do quadríceps ali. E os ligamentos, então, Eli, a gente falou já um pouquinho deles, mas vamos tentar entender? Então, em cima você tem o osso da perna e embaixo você tem o osso da perna. No meio, como eu disse, a parte cinza são as cartilagens. Então, elas têm que estar ali, né, para ajudar. Para uns mais, outros menos, mas você tem ela aí. A patela, que é o ossinho da frente, que a gente sente se a gente põe a mão, que desloca conforme a gente mexe. Esses 5 ligamentos, quase 6 aí, né, eles são extremamente importantes você conhecer, porque ele tem tudo a ver com a sua dor. Então, a gente está vendo de frente aqui um joelho esquerdo, tá? Aliás, perdão, o joelho direito de frente para a gente. Então é como se você estivesse vendo a sua perna direita de frente. Aqui a parte de dentro virada para outra coxa e aqui a parte de fora que está virada para fora do seu corpo. Tá? E extremamente importantes, colateral medial, colateral lateral. Sustentam a estabilidade lateral desse joelho. Tá? Cruzados sustentam o movimento de dobrar e esticar, senão nosso joelho ele ia longe, ele dobrava e não parava de dobrar, eu conseguia pôr o pé lá atrás no bumbum. Os ligamentos são importantíssimos para isso e são alvo das maiores lesões crônicas, quando a pessoa não cuida do joelho. Então, você que está chegando aí pode ter dores há muito tempo e você nunca fez exercício, nunca fez fisioterapia, sempre foi preguiçoso de cuidar dessas dores, até a hora que elas te angustiaram demais e você não aguentou mais viver de remédios. Né? Então você precisa cuidar desses ligamentos. Pode ser que você já até tenha lesão nele. Que exame que vai mostrar isso? Apenas o ultrassom, ou uma tomografia, algo mais específico ali. O raio-x não mostra esses ligamentos. Um ultrassom de joelho já é bem interessante para você saber como que estão seus ligamentos. Cruzado anterior e posterior. E os meniscos, que são as almofadinhas que sustentam esse peso lateral do joelho, tá? Então, se você faz peso mais fora, mais dentro, você consegue identificar se as suas dores são mais para fora do joelho ou para dentro do joelho, pensando na lateral, né, para o lado ou para dentro, você já pode ter algum indício de problema de menisco. Eli, eu consigo fortalecer essas coisas? Não especificamente deixá-los muito mais fortes, mas você pode ajudar com os exercícios acessórios. Então, na fisioterapia, é óbvio, né, que o trabalho é feito para esses ligamentos. Se você está numa lesão grave, se você acabou de quebrar a perna ou de romper um ligamento, fez uma cirurgia, o fisioterapeuta vai te ajudar. Aqui no nosso tratamento crônico, se a sua função não está comprometida, Eli, eu consigo dobrar, eu consigo mexer, mas dói muito, me atrapalha no dia a dia, mas eu consigo fazer as coisas do dia a dia. Então você está no lugar certo, tá? A gente vai aqui ensinar você a fortalecer os músculos que estão em volta desses ligamentos, os tendões e os ligamentos, em 3 aulas de aumentando o nível de dificuldade. São aulas bem simples, mas que vão explicar um processo que você pode seguir aí se você quiser dentro do Pilates Fácil. O joelho e a dobradiça, né? Então, uma dobradiça de uma porta, se a gente faz uma força muito brusca nela, ou se ela está velha, ela está muito tempo ali, como qualquer articulação, qualquer junta ou ligamento, ela não é cuidada, não tem um olhinho que você joga nela de vez em quando, ela vai quebrar, né? Então a gente tem aqui uma comparação de joelho quebrado, essa foto aqui exclusivamente é a da minha lesão, de quando eu quebrei o meu joelho. Você não sabia, o professor Elimar tem o joelho quebrado. Então a gente vê o ossinho de frente, né? Ó, toda a cartilagem. Não está aqui os tendões, músculos, né? Só para a gente ver os ossos. Pode acontecer de quebrar o osso se você tiver um impacto muito forte, como uma queda, um acidente, cair de um lugar alto, né? E aqui do lado a gente tem uma dobradiça, mostrando que essa dobradiça não aguentou, né? E acabou arrancando parte dessa porta. No caso aqui o problema não estava na dobradiça, estava na porta que estava mais fraca. Mas não deixa de ser isso. Se essa articulação sofre muito impacto, ela pode quebrar a sua porta, que são os seus ossos, e não a sua junta, que é o seu joelho. Aqui a gente vai falar quais são as principais lesões de joelho, tá? Então eu vou passar rapidamente. Pode ser que você se encontre aqui, você fala, caramba, é isso que o médico falou que eu tenho.
Ou então, se você não lembra, você vai pegar o seu exame e vai olhar junto comigo a partir de agora nessa aula. Então, nós temos aqui novamente a articulação do joelho, uma imagem aqui do Dr. Adriano Leonardi. E vamos falar das lesões. Primeira delas, lesão por repetição, contusão. Esporte, aquele boleiro, talvez você seja aquele jogador de esporte, de futebol, de basquete, de final de semana. Se você não fortalece os seus músculos, você tem grandes chances de ter lesões de ligamento em alguns movimentos bruscos, como queda, virar, forçar. Então são as famosas contusões, né? Esse joelho ele rompe algum ligamento por movimentos repentinos ou severos. E se você tem obesidade grau 2 para cima, também, às vezes, um pequeno esforço de você se virar pode vir a romper um ligamento. Principal lesão mais comum das pessoas que me procuram aqui por dores crônicas, osteoartrite ou artrose. Então aqui é bem legal, a gente tem metade de um joelho sadio e metade de um joelho com artrose. Então a gente vê lá aquela sem a patela, tá? Não tá com a patela, que é o ossinho da frente. A gente vê a dobra, a parte azul aqui são os meniscos. Olha só essa cartilagem como está gasta. As pessoas falam, eu não tenho mais cartilagem. Pode ser que você não tenha mesmo, né? Em alguns casos se considera cirurgia. Então o médico precisa fazer isso por você, precisa fazer um exame para você entender. Ou o médico do SUS, o médico generalista, ou o médico especialista ortopedista. O que é a artrite e artrose? A degeneração da cartilagem e a exposição do osso. Então o osso fica exposto aqui, bem na junta. Por isso que essa dor ela é funda e fina. Inflamação da membrana. Então com isso, o que protege essa parte amarela, que protege sua articulação, também se inflama. Estreitamento da fenda. Como o osso fica mais exposto, né? Não é exposto para fora da pele, tá, gente? É exposto para fora dessa proteção, que é uma borracha que faz a gente conseguir se movimentar ali. Olha só que interessante. Desse lado tem um espaço do joelho. Esse não. Então, se você sente dor sempre do mesmo lado do joelho, pode ser que você já tenha um joelho assim. Tá? Tem o espessamento também da cápsula. Então, a cápsula fica mais dura, mais grossa, e você não consegue mexer tanto esse joelho. Tem os esporões, isso às vezes pode gerar tanto peso. Olha só que interessante, ó. A gente tem o osso aqui embaixo, né, mais retinho, e aqui gerou tanto peso que o osso abriu, ó. Então é aquela porta lá que a gente viu, ó. Ele abriu um pouquinho e gerou um esporão, né, que é um ossinho, um calinho de osso a mais que não deveria ter ali. Degeneração do menisco. Então as almofadas azuis, que são os meniscos, ele é tanto pressionado, que ele começa também a arriar, né? Como uma borracha que está no meio, ou uma borracha que você tem numa sua panela de pressão, por exemplo, ele vai ressecando e ele vai arriando ali, não funciona mais. E também cistos e esclerose do osso. Então, às vezes, a esclerose é quando aqui o osso já começa a ter lesões mais sérias. Isso dói para burro, tá, gente? Isso é um exemplo de joelho com artrose. E olha que aqui ela só está na metade do joelho, hein? Outro tipo de doença que as pessoas não sabem, que são as dores atrás do joelho. Um cisto de Baker, né? Então aqui é um joelho visto de trás, ele tem um cisto. Esse cisto está bem grande, tá? Às vezes ele pode ser menor. É uma pequena bolsa de líquido que surge na região atrás do joelho. Então se você que está assistindo essa aula tem dores atrás do joelho, pode ser que você já tenha risco do cisto de Baker, que ele é atrás, né? Ó. Então aqui é uma articulação normal, sem o cisto, e aqui com o cisto. Isso dói bastante, principalmente em movimentos de dobrar o joelho, tá? Síndrome do trato iliotibial. Esse é bem importante, bem comum para pessoas que correm muito ou têm algum problema no joelho e fazem muito exercício de impacto. Então aqui a gente está vendo uma perna de lado, essa é a parte de fora. O trato iliotibial é todo esse miolo aqui de tendões que se juntam ao lado do joelho, lado de fora. Então ele pode gerar uma inflamação nesse trato aqui, ó. A banda iliotibial e aqui o trato, né? Então aqui visto de frente, um joelho esquerdo e aqui um também esquerdo visto de lado, certo? Muito comum em corredores. Se você sente essa dor mais do lado, mas ela pega uma área muito grande, não é só funda dentro do joelho, não é mais para dentro aqui assim, ó. Ela provavelmente não é de menisco. Se ela é muito na banda, ela pode ser do trato iliotibial.
Condromalácia, famosa condromalácia, quando fala que o joelho está raspando muito e ele trava muito esse movimento. Então a gente tem um osso aqui de cima da perna e a tíbia embaixo. Aqui a gente tem a patela, que é o ossinho que desliza. Esse ossinho que desliza, ele é preso por tendões que seguram ele na perna, no osso da perna de cima e de baixo. Essa parte rosa a gente não precisa se preocupar com ela aqui, porque vocês já viram ela antes. A condromalácia é quando atrás desse osso do joelho a gente tem alguns problemas que fazem ele ficar pegando na nossa proteção atrás, essa rosada aqui, que é a junta da articulação, a proteção da articulação, nossa borracha ali. Isso pode ser da sua anatomia, pode ser de como você desenvolveu sua postura, se você era uma criança que não fazia muita atividade física, que não fortaleceu seus pés, não ficou bastante com os pés no chão, na grama, né? Você não praticou atividade física, às vezes essa formação ela pode ir ficando mais travada e quando você precisa de movimentos, descobre que está lesionando ali. Isso é muito complexo, tem gente que já tem isso desenvolvido durante a adolescência, que é quando os ossos crescem. Tem gente que não tem e depois descobre, né? Mas uma coisa é fato, conforme a gente vai envelhecendo, se a gente também não cuida dos músculos que protegem essa região, essa condromalácia vai piorando. Então, dobrar o joelho vira um inferno, assim, você não consegue subir escada, não consegue descer escada, tudo dói, a dor incapacita, você fica travado de joelho. E a gente tem as tendinites, então aqui um joelho direito visto de lado, aliás, o joelho visto de frente. Olha só como eu falei da patela, né, aqui do ossinho, né, ó, do nosso lado esquerdo. Olha só como ele é protegido, ó. Aqui está o músculo em cima dele, o tendão em cima dele, segurando a patela por baixo, essa bolinha. As tendinites. Se você já tem um problema de joelho, você tem que cuidar o quanto antes com exercícios, tá? Por quê? Porque senão você pode vir a ter tudo isso aqui, ó. Tendinite do quadríceps, que é da coxa. Tendinite da banda iliotibial, que a gente já falou. Tendinite da pata de ganso, que é aqui para dentro. Ou até do tendão rotuliano, tendão patelar, que é embaixo. São aquelas pessoas que já sentem dor na parte de baixo da perna. Ou você pode ter tudo isso junto com um problema lá no osso, lá dentro ainda. Que são os famosos joelhos instáveis. Então, quais são os nossos hábitos? Qual hábito aí você tem que tomar cuidado? Que se você tem, você pode piorar o seu joelho. Sedentarismo, não adianta. É comprovado por A mais B, cientificamente, por dezenas, centenas de milhares de estudos e profissionais, que não se mexer, ser sedentário, é pior para as suas articulações. Má postura, se você não cuida da sua postura e do seu dia a dia, às vezes até o jeito que você senta para trabalhar, se você arruma o seu espaço de trabalho para quem trabalha sentado, se você fica muito tempo de pé, quais os descansos que você tem, tudo isso já pode piorar o seu joelho. 3, e é óbvio, excesso de peso. Você ganha mais peso, é mais peso que vai ficar ali no seu joelho. Então, isso pode aumentar a gravidade das dores. Calçados inadequados. Tem gente que vive desde cedo pondo em criança calçados retos que apertam os dedos, não deixa o pé da criança respirar, não deixa o pé da criança sentir o chão. Isso para gente adulto também. Tem que tomar cuidado com isso. Nem muito altos, nem muito baixos. Né? Você tem que sempre ter um saltinho ali no calcanhar, mas tem que sentir conforto para se estabilizar. Movimentos repetitivos. Seguranças, pessoas que trabalham com limpeza, todo mundo que fica muito tempo de pé ou abaixa e levanta frequentemente, né, vai ter dor de joelho se não cuidar desses músculos. Por quê? Porque faz movimentos repetitivos. As articulações, seu joelho é como uma dobradiça, uma hora ele vai arriar se você não cuidar. E também ignorar os sinais de dor. A gente está habituado às dores aparecerem, a gente tomar remédio e continuar nossas atividades, nosso trabalho. Não faça isso, tá? Procure um médico, procure um profissional de saúde, ou procure aqui fazer nossas atividades para você experimentando, manda mensagem para mim lá no Instagram, para tirar suas dúvidas, tá? Para você ser bem orientado, porque ignorar os sinais de dor pode ser pior, você pode estar piorando a sua lesão. Então, o correto é que a gente cuide da nossa postura, mantenha um peso saudável, pratique exercícios regularmente, dentro do possível, né, da nossa agenda, e também esteja ciente de quais os movimentos repetitivos que podem ajudar a preservar a saúde do seu joelho. Então, quais os movimentos repetitivos que te pioram e quais os que você tem que fazer para preservar a saúde do seu joelho, que é o que você vai aprender nas próximas aulas.
Quais os cuidados, Eli, que eu devo ter nos exercícios de joelho no Pilates em casa? Que é aqui você vai aprender nessa trilha falando de joelho forte sobre Pilates, tá? Então, um aquecimento adequado, uma postura correta, uma progressão gradual. Então, aqui eu vou ensinar para vocês exercícios fáceis na próxima aula, médios na outra e avançados na última, tá? Respeite os seus limites, né? Não force o joelho no ponto de dor. Divisão do peso e dos calços, né? Então, é importante também você procurar ver com o seu médico se você já não tem diferença de uma perna para outra, se a sua palmilha não está gastando, sua sola do sapato não está gastando muito de um lado, isso tem tudo a ver com as regiões que podem ser afetadas. E dentro dos exercícios também, respiração controlada, tá? Então, dividir o peso para se esforçar e controlar a sua respiração, porque isso te traz mais concentração e te ajuda a perceber o que pode estar acontecendo com o seu corpo. Ah, Eli, eu já sei que eu estou tendo dor. Sim, mas se você presta atenção em mim enquanto está fazendo aula, ou então estuda a explicação antes de fazer, quem é meu aluno já sabe disso, você já sabe mais ou menos os cuidados que você tem que tomar para ter um bom resultado. Porque a linha entre um exercício bem feito e um exercício com dor, ela é bem leve, ela é bem fina. Você tem que tomar muito cuidado. Então é isso. Vamos para as nossas próximas aulas dentro do nosso aplicativo Eli Saúde. Certo, pessoal? Então, agora é só você seguir para a próxima aula do aplicativo. Se você estiver vendo o link aqui do YouTube, por favor, já dá uma joinha, curte essa nossa aula. Não esqueça de assinar os nossos canais, tá? Tanto no Instagram como no YouTube. E vamos lá aprender agora exercícios para joelho. Até a próxima aula.